vamos aqui, pessoal, iniciando aqui mais uma gravação. Hoje nós vamos conversar sobre os padrões dos candlestick e a formação. Tá? Então vamos aqui. Só uma observação, tá? Esses padrões eles foram criados por um japonês. E lá eles usavam muito as barras brancas e pretas, né? Fazendo uma alusão a Yin e Yang. Quando foi trazido para o Ocidente, começaram a mudar, né, as cores, né, adaptar as cores. E aí o padrão que a gente usa aqui no Ocidente geralmente é o verde e o vermelho. Tá? O verde para representar alta e o verde para representar um candlestick de baixa. Então nós vamos ter quatro preços, né, quatro pontos importantes. Nós vamos ter aqui um preço de abertura, que é quando começa a formação do candlestick. Tá? Então vamos supor que eu estou analisando com uma ação da Petros, um exemplo, né? E aí esse preço começou aqui em abril em R$10. O preço começou a se mover, chegou aqui no ponto mínimo de 9,50. Começou a oscilar novamente, chegou aqui no preço máximo de 11,20, R$11,20. E sofreu uma pressão de mercado, então esse preço chegou aqui a fechar em R$11. Então, aqui nós podemos observar esses quatro pontos importantes: o preço de abertura, o preço de mínima, o preço de máxima e o preço de fechamento. O preço de fechamento é quando encerra aqui na barra e vai começar uma nova barra, tá? E esses padrões eles podem ser, né, determinados por tempos diferentes, né? Eu posso usar aqui uma vela dessa de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, enfim. Então aqui no candlestick de alta, nós temos a representação da abertura aqui na parte de baixo. Quando nós estamos tratando de um candlestick de baixa, a abertura, tá, como é de baixa, vai descer, lógico, né? Então a abertura ela vai iniciar no fechamento do candlestick de alta. Tá? Então, e aí, nesse ponto aqui é que seria a abertura e aqui seria o fechamento. E aqui nós temos o ponto de máxima e aqui o ponto de mínima. Agora, para ficar mais fácil o entendimento, eu vou tentar aqui representar isso através de um desenho. Tá? Então, vamos aqui. Imagine o seguinte. Imagine que eu tenho aqui um preço se formando. Tá? Deixa eu inserir aqui um desenho. Eu tenho aqui um preço se formando. Tá? Então aqui eu tenho um preço que vai se formar. Deixa eu tirar isso aqui. Então eu tenho aqui um preço se formando. Então, quando inicia é uma barrazinha bem fina. Então aqui é o meu preço de abertura. Deixa eu puxar aqui mais para baixo. Então, imagine que o preço iniciou aqui, tá? Estou analisando uma ação qualquer, não importa. Essa ação, o preço iniciou o preço com R$10. E aí esse candlestick começou a se mover. Começou a se mover para cima, começou a se mover para baixo, começou a se mover, tá? Desceu. Chegou aqui, tá nesse ponto. Então, depois desse ponto, observe que esse ponto aqui é o ponto de abertura. Então, depois desse ponto, esse candlestick sofreu uma pressão, né? Sofreu uma pressão de compra e começou a voltar novamente. Então, bem aqui eu tenho o meu preço de mínima. Então, vamos supor que o meu preço de mínima foi R$9,50. Então aqui essa representação, observe que quando isso acontece, né, se ele abriu aqui em R$10, veio até aqui, observe que agora eu tenho um candlestick de venda, né? Ou melhor, eu tenho um candlestick que representa uma baixa no mercado, né? Um candlestick de baixa. Então ele vai formar aqui um pavio. Então, depois disso, ele sofre uma pressão, volta ao preço original
tá? É o que que acontece. Esse candlestick, né? Deixa eu só representar aqui o ponto de mínima dele, né? O ponto de mínima foi bem aqui, tá? Então, lembrando que esse ponto aqui dos 9, lembrando que esse ponto aqui, ó, dos 9,50 foi o ponto de mínima. Esse ponto foi o ponto de abertura. E aí, sofrendo pressão de compra, esse preço começou a subir, começou a subir, começou a subir, começou a subir e chegou aqui no ponto máximo. Então chegou aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto de máximo. Tá, esse ponto de máximo, vamos supor que foi de R$ 11,20. O que que aconteceu quando chegou aqui? Agora ele sofre, né? Está sofrendo uma pressão de venda. Então esse preço chegou nesse ponto de máximo e começou a descer, começou a recuar, pá, fechou aqui. Então o que aconteceu? Ele chegou nesse ponto, um pouquinho torto, mais torto ainda, chegou, vai ficar assim mesmo. Então esse ponto aqui que bateu, esse ponto que bateu 11,20 foi meu ponto de máximo. E aí, como eu disse, ele começou a sofrer pressão, né? Pressão vendedora, e aí terminou o tempo e ele fechou bem aqui. Então esse ponto aqui é o meu preço de fechamento. Então vamos supor que ele fechou a R$ 11. Então aqui eu tenho meus 4 pontos importantes. Eu tenho um ponto de abertura, eu tenho meu ponto de mínima, eu tenho o meu fechamento e aqui eu tenho um ponto máximo que conseguiu alcançar. Agora nós vamos observar o que acontece quando nós temos um candlestick de baixa. Então a gente vai observar aqui o seguinte, tá? A gente vai pegar aqui esse mesmo modelo. Então, como vai ser de baixa, eu vou logo pintar aqui de vermelho. Tá? Deixa eu dar uma pintadazinha aqui. Então imagine que está formando um novo candlestick, né? Então esse preço aqui que for o fechamento, o que acontece? Bem aqui eu tenho que o meu preço agora é de abertura, tá? Porque daqui não vai descer. Então preço de abertura. Então como é o preço de abertura, né, vai sofrer aqui uma venda e começa a cair, começa a cair, começa a cair, né? Vai se formando, começa a cair, tá? Chegou até aqui. Quando ele chega nesse ponto, ele não desce mais. Então aqui é meu ponto de mínima. Então aqui é meu ponto de mínima. E aí ele sofreu aqui, né, uma pressão de compra. Então esse preço ele começou a recuar e fechou bem aqui. Então o que a gente pode observar aqui? Bem aqui foi, nesse ponto aqui foi meu preço, ó, chegou aqui, esse aqui é meu preço de mínima, então sofreu uma pressão de compra, recuou, então ele fechou bem aqui. Então esse preço aqui é o meu preço de fechamento. Então o que foi que aconteceu? Nesse candlestick de baixa eu tenho um preço de abertura, eu tenho aqui o preço de fechamento e aqui eu tenho um ponto mínimo que ele conseguiu chegar. Nesse caso, como eu não tenho nenhum pavio aqui, tá? Não tenho nenhum pavio, o meu preço de abertura também vai corresponder, né? No caso vai ser igual ao meu preço de máxima, né? Isso no candlestick de baixa. Então, teoricamente, esses candlesticks se formam dessa maneira. Agora, nós vamos apresentar algumas figuras que se formam. E aqui eu trouxe uma bem conhecida, que é o martelo. O martelo vai ter aqui esse corpo, né? Esse corpo pequeno, e vai ter aqui essa sombra ou esse pavio, né? Que é um pouco maior do que o corpo. Então vamos analisar aqui alguns pontos importantes.
dessa figura, que é bem conhecida e talvez uma das mais usadas. Então aqui eu tenho um corpo e aqui eu tenho a sombra. Tá, então o primeiro ponto que eu observo é o seguinte: o corpo de um martelo é pequeno, ou seja, isso aqui é pequeno. O segundo ponto que eu observo é o pavio, né, ou a sombra, que é essa parte aqui, ela tem que ser no mínimo 2,5 vezes o tamanho do corpo. Ou seja, esse pedaço aqui ele tem que ser no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo. O segundo ponto que eu observo é que para ser considerado martelo, ele precisa aparecer quando nós temos uma tendência prolongada de baixa, tá? Quando nós temos uma tendência prolongada de baixa ou quando nós temos uma queda rápida. O próximo ponto a se observar é que ele vai estar localizado no fundo, tá? Vai estar localizado, tá, reticênciazinha aqui, no fundo, né? E aí você tem que interpretar o seguinte, que se essa figura aparecer no fundo de uma tendência, ela pode estar indicando uma possibilidade, tá? Uma possibilidade de reversão, tá? Reversão. Então pode estar indicando uma possibilidade de reversão. Então aqui nós temos um outro ponto, né? A questão da cor não é importante. A questão da cor não é importante. Próximo ponto a se observar, esse aqui é importante, né? Muito importante esse ponto. Quando essa figura aparecer, ela tem que aparecer, né? Deve haver volume, tá? Deve haver volume. E um outro ponto que nós podemos observar, né, que deve ser observado, é quando nós estamos no movimento de alta, né, que aparece essa figura, ela não vai ser considerada um martelo. Então, em pontos de acumulação, não consigo apagar aqui, em pontos de acumulação, não vai ser considerada martelo. Não vai ser considerada martelo. Então esses 7 pontos vocês devem observar, tá? São muito importantes. Então vamos aqui ver um movimento gráfico para que a gente possa compreender, tá? Então aqui, deixa eu mudar aqui a cor. Vamos botar aqui o amarelo, tá? Então aqui nós temos esse movimento. Observe que aqui nós temos uma forte tendência, ou então a queda rápida. O que acontece? Apareceu aqui um martelo no final dessa tendência. Apareceu um martelo no final, e aí você tem que observar se... É lógico que não tem que ser perfeito, né, dessa forma, mas você tem que observar se realmente essa cauda que não está formando, esse pavio, é um pouco maior, né? Se dá mais ou menos umas 2,5 vezes, né, o corpo do martelo.
E outro ponto importante, né? Tem que aparecer volume aqui, ó. Tem que existir um volume aqui. Tem que existir um volume para que isso possa dar uma possibilidade de chance maior a você, né, de entrar nessa operação. E aí como é que você entraria nessa operação? Você ia se posicionar no fechamento, né? Você ia se posicionar aqui no fechamento do martelo. Aí sim você abriria uma posição de compra. Aí observe o que acontece. Certo? E aí botaria o seu stop, né, abaixo, né, um pouco mais abaixo aqui da cauda. Aqui nós podemos observar outra situação. Né, aqui o movimento. Então observe que aqui teve uma queda. Então essa queda aqui ela pode ser um pouco prolongada ou pode ser rápida. E aí se aparecer aqui um martelo, né, no fundo, então, e aparecer também aqui volume, apareceu aqui o volume nesse fundo, então você tem uma chance grande, uma chance alta, tá, de fazer essa alteração no fechamento do martelo. O martelo não fechou, tá? O martelo não fechou e você entra acima dele, um pouco acima, então, no fechamento. E aí você espera, né? Você espera ver também, né? Observa também essa questão do volume. E aí você pode fazer essa operação de compra e deixar a operação seguir. Então é basicamente isso, né? Outro ponto que eu quero aqui tentar é, vamos supor, se por exemplo, né, a gente observa que aqui o mercado começou a se lateralizar. Então vamos supor, se aqui fosse um martelo, certo? Ou melhor, se fosse o desenho, né, igual de um martelo, essa figura aqui não seria caracterizada de fato um martelo, porque não está aparecendo no fundo, tá? Não está aparecendo no fundo, e aí nesse caso você desconsidera, bem? Então é basicamente isso. E aqui para a gente encerrar, só uma curiosidade, né? Martelo significa, né, tem outro nome, né, em japonês que é chamado takuri. E takuri significa medir a profundidade da água que toca o fundo, né? Então é por isso que tem aquela sombra tão grande. Então é isso, pessoal, tá? Eu espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês e até mais.